altar a qual o chamou. O Senhor é minha bandeira. Em outra versão, 17:15 diz: Moisés edificou o altar e chamou o seu nome Senhor Nissi, que quer dizer: o Senhor é a minha bandeira. Amém? Pode se assentar. Hoje nós tivemos uma abertura aqui diferente. Uma abertura onde realmente aquilo que foi lido, que foi colocado aqui no telão, é a pura verdade. E a mensagem da noite, essa mensagem da noite foi uma mensagem que o Senhor, Ele falou ao meu coração durante este dia. E eu confesso que hoje eu compartilhei um pouquinho dessa mensagem, nós juntos, o grupo da equipe da comunicação. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigada por vocês perseverarem, por vocês serem esta igreja madura, que não foge da luta e que está aí sempre pronto a servir esta igreja. Nós da Igreja Atitude Real, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E hoje eu liguei e nós conversando e eu expondo para eles o que o Senhor estava falando comigo e juntos chegamos ao dia de hoje, à ministração de hoje. Porque muitas vezes nós falamos de orar pela nação, e isso eu falava para eles, nós falamos que nós temos que ser um povo que ajoelha, que ora pela nação, e muitas vezes nos escandalizamos. Meu Deus, eu vou na igreja para começar com o hino do Brasil. Cadê os brasileiros aqui, queridos? Nós precisamos entender que somos os patriotas desta nação, que somos um povo que precisamos orar por esta nação. Se nós não orarmos pela casa, não vão ser outros que vão orar. Amém, queridos? Então o Senhor tocava isso muito forte, onde muitas coisas haviam se perdido durante a caminhada. Uma caminhada de um povo que se diz que cristão e que esquece de orar pela pátria. E eu fui contando ali com eles e falando aquilo que Deus ia trazendo. E ali dentro daquele mover, dentro daquela reunião online, e eu falava, olha, o Senhor está me trazendo este versículo, o Senhor está me trazendo este versículo, o Senhor está falando isso comigo. E eles iam anotando, e eles foram vendo como é que se forma a pregação da noite. Nós como igreja precisamos entender que nós temos deveres, obrigações, e temos direitos, mas que se perderam no decorrer da caminhada. Feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. A independência de uma nação e a dependência de Deus. Uma nação transformada começa em um coração rendido. Tudo isso nós íamos falando. Então nós não podemos viver alienado e dizer o nosso hino ou as coisas que falamos e pensamos, ela tem a ver com a política. Não, ela tem a ver com a cidadania. Embora nós não somos cidadão desta terra, nós somos cidadão do céu. Nós somos o cidadão do céu. Entramos aqui na igreja e cantamos os hinos ao Senhor. Nós cantamos hinos à nossa terra. Então hoje o Senhor falava comigo sobre isso, que no dia de hoje celebramos a independência do Brasil, uma data que fala de liberdade política, mas que nos faz refletir: será que temos verdadeiramente, independente da liberdade política, se nós temos a liberdade espiritual? Eu não estou dizendo liberdade de expressão, eu não estou dizendo liberdade que eu possa falar da palavra. A liberdade espiritual é aquela que Deus nos chama para adorá-lo, independente de onde estamos. A liberdade espiritual é ter acesso à cruz.
Porque eu quero te dizer algo, nós precisamos refletir se eu estou tendo esse acesso ao Senhor. Porque se eu não estiver tendo esse acesso, eu preciso buscar para não ter o acesso negado no dia que o Senhor nos chamar. Foi muito falado aqui pelo meu genro. Nós perseveramos numa obra, não em obras mortas, mas em obras que verdadeiramente vai refletir quem somos nesta terra. E também quero dizer para ele e para minha filha Fernanda, que está escrito lá em Marcos, acredito que no capítulo 10, se não for no 10 é no 11, mas está escrito, aquele que deixa pai, mãe, esposa, filho, nananã, nananã, cadê os alunos de Marcos? Por amor a mim, eu te digo que ainda neste tempo eu te darei 100 vezes mais, pai, mãe, filhos. Então ele vai suprir as faltas que temos quando nós decidimos caminhar em buscar a presença de Deus. Ele põe famílias na fé que vão suprir a falta de pai, mãe, irmãos e tal, por amor ao Evangelho. Porém, lá também diz assim, que com todo esse pacote que ele vai te dar pai, mãe, irmãos, ele fala, repete, sim ou não? Cadê os meus alunos de Marcos? Ele repete várias vezes. Aí no final ele diz assim, e com tudo isso a perseguição. Então passamos por lutas por amar a Jesus. Passamos por lutas por escolher e decidir estar na presença do Senhor. O Kleber falou algo e é verdade. Nosso coração precisa queimar em estar na presença de Deus. Estar na igreja não é um peso, estar na igreja tem que ser uma alegria. Você adorar, ligar o seu celular e assistir pelo celular as lives daqui, o culto online é uma alegria. Nós precisamos nos alegrar, ano após ano, ano após ano. Eu sempre me alegrei em estar na casa do Senhor. E é por isso que eu estou aqui. E se eu não estivesse aqui, eu me alegro em estar aí, estar lá. Qual é a sua liberdade espiritual? Lá em João 8,36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres, livres para adorar, livres para proclamar o Evangelho. Mas essa liberdade não te dá o direito de avançar numa liberdade que possa ferir a sua vida, a nossa vida espiritual. Quantos estão entendendo isso? Então nós estamos vendo tudo isso acontecer num dia 7 de setembro, onde o Brasil, ele comemora a liberdade, a independência, e nós precisamos entender essa preciosidade espiritual para as nossas vidas. A independência de uma nação, ela só é completa quando o seu povo aprende a depender de Deus. Então, enquanto a nação, ela é independente, o povo de Deus continua dependente dele em nome de Jesus. Nós somos o povo que dependemos, o povo que prosseguimos nessa dependência do Senhor. Então, muitas vezes, a gente escuta tantas pessoas falar, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo que está acontecendo, vamos orar. E eu quero convidar você a orar, a olhar para dentro de você. Presta bem atenção que eu vou falar. Quando começaram a construir o templo, lá atrás, quando o templo foi destruído, e eles começaram a reconstrução do templo, Neemias, Esdras, se você for nesses livros, vocês vão entender. Esdras, quando ele começa a ler a lei, e Neemias, quando começa a reconstrução do templo, eles não começaram pelos muros, eles começaram pelo altar. Eu quero dizer para você, um povo dependente de Deus, ele não começa por lá de fora, ele começa por dentro, por você, pela sua casa, em nome de Jesus. Então, ele começou pelo altar. Então, nesta noite eu quero te convidar. Ei, nação,
Vocês que estão aqui, que estão nos assistindo, você faz parte de uma nação, a nação do Brasil, cuja o Senhor tem levantado para orar por esta nação. E eu estou te convidando a refletir, a olhar para dentro de você, para a reconstrução do altar que está dentro de você, porque tudo começa de dentro para fora. Às vezes é lindo, nós vemos tanta gente orando, e como está a sua vida na liberdade espiritual? Ei, igreja, estou te chamando para isso. Nós não podemos pedir restauração para o Brasil se não buscarmos restauração. Ei, se não buscarmos restauração para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Porque nós estamos inseridos dentro de uma sociedade. E essa sociedade, ela é formada por família. Amém? E se você está aqui hoje, você é inserido dentro de uma família. O que estamos fazendo nós, como um povo de Deus, andando pela rua, como aquele que é levantado, mas que não vive desta terra, mas é aqueles que vivem do céu. Nós não somos cidadãos desta terra, somos cidadãos do céu. Então quero que você olhe para dentro de você, olhe para dentro do coração. O pastor Digo abriu o culto dizendo: se o meu povo se humilhar e buscar, e chamar pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele leu isso aqui. Mas o engraçado é que nós queremos orar por uma nação que seja sarada, mas não oramos para um coração curado, restaurado. Um coração que tem liberdade de chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, e eu quero clamar. Antes de eu clamar por uma nação, eu quero clamar pela minha vida. Eu quero clamar pela minha casa. Eu quero clamar pela minha família. Eu quero clamar pelo local onde eu trabalho. Ei, aqui está um povo hoje que vai fazer a diferença a partir de hoje, nesta semana. Porque o 7 de setembro, dia 7, o número 7 é a perfeição de Cristo, a perfeição de Deus. O 7 é o todo. E neste dia, este todo, esta perfeição vai fazer parte da tua vida para sair por esta porta e fazer a diferença, não somente no dia 7, mas no dia 8, no dia 9, até que o Senhor Jesus volte. Eu creio nesta palavra e receba para a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus para o Senhor. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós entendemos que o processo começa dentro, pelo povo de Deus. O processo começa pelo povo de Deus e não pelo governo e não pelas estruturas políticas. Nós temos que parar de olhar para isso e voltar para nós em oração. Por quê? Porque com todo mundo que você encontra, fala: está difícil, está difícil, está difícil. Está difícil, mas eu quero te dizer que é no momento da dificuldade, um povo que anda com o Senhor, ele anda por fé, ele não anda pela situação econômica, ele não anda pelas notícias políticas, ele não anda por nada disso que se fala, mas ele anda por fé, por aquele que está lá em cima, mas ele habita em nós. E quando ele diz vai, você vai. Se ele diz para, você para. Ele é o Deus de milagre. Aleluia, Ele é o Deus de milagre. Meu querido, você conquistar coisas quando tudo está bem, beleza.
Você conquistar coisas quando o seu salário está lá em cima, beleza. Mas você sobreviver no momento da dificuldade sem ter falta nenhuma, isso é milagre de Deus. Isso é milagre. Isso é milagre. Logicamente, nós temos que entender que dentro da economia há momentos de nós pararmos e fazermos planejamento. Eu não estou dizendo aqui para todo mundo pegar já o cartão que já está lá, né? Lá em cima já está estourado e parar. Assim, Deus proverá. Deus não vai prover aquilo que Ele não mandou, queridos. Né? Deus, nós temos que fazer planejamento, inclusive, está saindo, já está pronto, e nós já vamos para a segunda temporada. Calma aí que nós estamos arrumando a plataforma da primeira temporada das Defensoras do Lar. Foram 6 episódios maravilhosos, que a perita em finanças, que está aqui, que é a Fernanda, ela dá um monte de instruções, de dica para você ter uma finança saudável em meio à crise. Então, corre lá e se inscreva. Então, não estou dizendo, estou fazendo a propaganda aqui, queridos, porque foi muito bom, foi bom para mim. Eu não estou dizendo que nós estamos, assim, ausentes de lutas, porque o Senhor fala ali, ó, eu falei, ó, vem isso, e junto com isso, perseguições. Só que alguém contou para você, quando ele pregou o evangelho para você, ele falou para você, querido, vem para Jesus, vamos para a igreja, lá você vai ser abençoado. É isso que eles falam. Eu quero dizer, venha para a igreja, você vai ter perseguição e luta sim, mas com o Senhor, essas perseguições já são vencidas, porque Ele já venceu, aleluia. Aleluia. Então aqui, glória a Deus. Aqui, nós vamos falar a verdade para você, sabe por quê? Porque eu acredito aí, que quem tem bastante anos aí de caminhada, quantas vezes nós vamos ver assim, ó, eu vi na minha caminhada, as pessoas falarem assim, eu não sei se você já conheceu alguém que fala isso, nossa, mas depois que eu fui para a igreja, eu me converti, a coisa ficou pior. Alguém já ouviu isso? Eu ouvi. Agora eu não vou pedir para erguer a mão. Alguém já falou isso? Também não erga a mão. Acho que a grande maioria. Eu quero dizer algo para você. Não ficou pior. É que antes você não enxergava, você passou a enxergar com os olhos de Deus. Não ficou pior, antes você vivia no engano, porque o diabo deixava você enganado na luta, na dor. Quando nós vamos para a igreja, aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele faz nós enxergarmos, Ele tira as escamas dos nossos olhos, começamos a enxergar a dificuldade, mas Ele também mostra a solução, que nós devemos perseverar, foi o que foi dito aqui, perseverar. Então olhe para dentro de você. Interessante que Israel, antes de conquistar as terras, queridos, se você ler a história de Josué, antes deles conquistarem as terras, eles precisavam se purificar. Ei, muitas coisas você quer na sua vida, mas você tem tirado um tempo de ter uma liberdade e um acesso espiritual na cruz? Esse evangelho é muito difícil. Eu não acho difícil, gente. Eu não acho. É fácil. Nós é que complicamos todos. Por que a gente acha difícil? Porque o pecado nos puxa. Porque as facilidades querem nos puxar. O que é errado é bom. Então isso é difícil. A renúncia de coisas que vão te prender. Isso é difícil. Porque com Jesus tudo é fácil. Tudo é leve. Com Jesus você entra no jardim. Você se desnuda diante dele. E ele leva você à inocência. É só querer. Então Israel ele precisava se purificar antes de conquistar territórios. Daniel, olha que interessante, eu estudei o livro de Daniel, acredito que o apóstolo também. Quem já estudou o livro de Daniel, algo muito, muito maravilhoso. Daniel, ele ia orar, ele entrava para orar pela nação, pelo povo de Israel. Sabe o que ele fazia? Antes dele orar pelo povo, ele orava por si e se colocava junto com o povo. Ele falava, Senhor, nós somos pecador, confessando os pecados da nação.
Ele começava falando dele: Senhor, eu pequei, eu sou isso, eu sou aquilo. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender, como um povo que ora, um povo que quer mudança pela nação, pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, é você se render diante do Senhor e orar por você. Não tenha vergonha de chegar diante. Sabe, a liberdade espiritual é a liberdade de você chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu pequei contra ti. Eu fiz isso, eu sou assim e eu preciso de mudança. Quando há arrependimento, há reconciliação. Está chegando o face a face aqui. Em outubro, né? Nós vamos ter o face a face. Outubro, mulheres, é face a face, mulheres. Se você quer ter uma experiência dessa que eu estou falando com o Senhor, vá a esse lugar. É um lugar de encontro, de liberdade. Então Daniel, ele orava confessando. Então nós não podemos clamar por uma nação, por um Brasil sarado, se não somos os primeiros, como igreja, a ser curado. E aí nós vamos olhar de dentro para fora. Então agora eu olhei para mim e agora eu vou olhar para fora. Agora você olhou para você e nós vamos olhar para fora. Foi o que foi colocado aqui. Feliz a nação cuja Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Cadê o povo que o Senhor escolheu? Diga assim: eu sou o povo que o Senhor escolheu. Amém. O Brasil é uma nação escolhida para avivamento, queridos. Isso é fato. Isso aí nós estamos vendo em estatísticas. Presta atenção, enquanto nós estamos aqui, está acontecendo Atitude Kids, Legado 29, que são as nossas crianças e adolescentes lá em cima, aprendendo como estirar uma bandeira, cantando o hino, aprendendo. Eles estão lá aprendendo sobre o dia de hoje e o que é ser um povo temente a Deus. Eles estão lá aprendendo, queridos. Eles não estão lá só rabiscando. O que eles estão aprendendo lá, posso garantir para você que é até muito mais profundo do que vocês estão aprendendo aqui. Sabe por quê que é mais profundo? Foi dito aqui na oportunidade que foi dado. O Kleber disse que nós precisamos queimar como uma criança. As crianças estão se permitindo queimar, porque eu creio que o grande avivamento vai vir pelas essas crianças, adolescentes do Brasil. A nova geração. É isso. Então, o que nós vemos hoje que está muito difícil o Brasil ser o escolhido para um avivamento. Nós estamos em segundo lugar. Em primeiro lugar, eu estava até mostrando para o apóstolo um dia, está os Estados Unidos um percentual enorme como o primeiro país, primeira nação que se dobra ao Senhor. O Brasil está em segundo lugar. É para você dar glória a Deus. O Brasil está em segundo lugar. Eu quero dizer uma coisa, mas nós podemos estar em primeiro lugar. E eu creio nisso. Mas o que nós vemos nesse Brasil escolhido para o avivamento, se ela não se dobrar na totalidade diante de Deus? Pode ver, queridos, não se canta mais o hino, já não se fala mais de pátria como antes, mas eu quero falar para você que a partir de hoje, nós como voz profética de Deus nesta casa, nós vamos levantar este clamor e mudar essa sentença para a nossa vida, para as nossas crianças, para a nossa família e para a nossa nação. Ainda que sejamos um povo tão pequeno, mas nós vamos ser voz de Deus em Jaguariúna, e onde esta mensagem, onde você passar, nós seremos o avivamento desta casa. Eu quero dizer isso para você. Presta atenção, apóstolo. Quando a igreja se cala,
o inferno grita. Mas quando a igreja clama, o céu responde. Quando a igreja se cala, o inferno grita. Mas quando a igreja clama, o céu responde. A questão é, nós estamos gritando ou clamando? O Senhor está nos convidando a refletir nesta noite, se nós temos clamado. Nós precisamos clamar por uma sociedade melhor. Nós precisamos clamar. Daqui a pouquinho nós vamos ter um clamor aqui, queridos, amém? E eu quero liberar sobre a sua vida como autoridade desta igreja, por esta palavra que o Senhor declarou para a minha vida e para você, que nós vamos fazer um ato profético, nós vamos clamar neste momento. Você, como boca de Deus que veio aqui hoje, você vai levar esta palavra por onde você pisar e vai ter cura, você vai sarar, você vai profetizar e o Senhor vai fazer porque você é agente de milagres nesta noite. Nós vamos orar pelas autoridades, nós vamos orar pela família, nós vamos orar pela igreja. E eu não quero orar só pela igreja Atitude Real. Eu quero orar por igrejas que proclamam e levantam a bandeira do Senhor, no nosso Senhor Jesus. Interessante que aqui em Moisés, quando ele declara, né, ele fala assim que Moisés edificou o altar e chamou seu nome Senhor Nissi. Jeová Nissi. Nissi, olha bem, queridos. Nissi, que é o nome de Deus aqui, significa o seguinte: quem já assistiu filmes históricos, quando vinha o povo para lutar, o que acontece? Eles vinham a cavalo, certo? Eles levantavam a bandeira. Então, todas as vezes que o povo de Israel conquistava um território, ele levantava a bandeira. Nissi significa estandarte, o mastro, aonde eles erguiam, e na ponta existia a bandeira. E nessa bandeira estava escrito: o Senhor é a nossa vitória. Então, Nissi, estandarte, bandeira, sinal de vitória. Quando falamos que o Senhor é a nossa bandeira, declaramos que Ele é o meu estandarte, que eu vou levantar o meu estandarte e vou declarar que Ele é a minha vitória. Então, quando eu digo estandarte, eu falo assim: esse é o mastro, Senhor. Eu ergo este mastro, Pai. Olha só, me dá sua Bíblia, apóstolo. Quem trouxe Bíblia aí? Pega a sua Bíblia na mão. Esse aqui é o seu mastro. Esse aqui é o seu mastro. Seria isso aqui. Levanta para o céu e declare: o Senhor é a minha bandeira. E nele eu tenho a vitória. Queridos, a sua bandeira está aqui, a sua vitória está aqui. A palavra de Deus te dá toda a estratégia, toda a sabedoria para lidar com os desafios do dia a dia. A palavra de Deus. Então nós estamos declarando, quando levantamos a nossa bandeira, que é o nosso Jesus Cristo. Eu começo a declarar que a minha identidade está nele e que a minha força é ele. Quantos querem esta bandeira nesta noite? Aleluia. Então, quando nós ensinamos as crianças e vocês estão sendo levados a levantar a bandeira, tudo isso que nós fizemos em respeito à nossa nação, porque nós somos um povo que oramos
Clamamos por uma nação santa, por uma nação regenerada, por uma nação curada. Quando nós fizemos esse ato esta noite aqui, de começarmos dessa forma, nós estamos dizendo: Senhor, estamos cumprindo o nosso dever, a nossa obrigação como cidadãos, mas como cidadão do céu, nós levantamos a nossa voz e clamamos ao Senhor, porque o Senhor é a nossa bandeira. Aleluia! Aleluia! Nós temos o poder de Deus em nós, o Espírito Santo que habita em nós. Não existe, presta atenção, não existe independência sem dependência de Deus. Podem fazer o que quiser. Não existe independência. O Brasil não vai ser independente enquanto o Brasil não ser dependente do nosso Senhor. E quem vai levar o Brasil a ser dependente? Quem vai levar Portugal a ser dependente? Quem vai levar os Estados Unidos a ser dependente? O povo que se chama pelo meu nome, que orar, clamar e se arrepender dos maus caminhos, eu ouvirei do céu e responderei. Porque se a igreja se cala, o inferno grita. Mas se a igreja clama, o céu responde. Quantos creem nisso? Eu quero dizer algo para você. Eu tenho vivido milagres na minha vida. Eu quero saber aqui, quantos têm vivido milagres? Tem vivido milagres. Milagres que são grandes, pequenos, não sei o nível, mas nós vivemos milagres. Porque no momento que você está achando que está tudo perdido, Deus se levanta, porque ouviu um clamor e age do céu. Quantos creem nisso? Então eu quero que você saia daqui nesta noite com esta palavra na sua vida, que há dependência de um povo, para que nós possamos, olha bem a diferença, há uma dependência de um povo, e se somos dependentes, temos liberdade espiritual. Quem pode parar? Ninguém pode parar um adorador. Ninguém pode calar a voz de um adorador. Ninguém pode calar aquele que se rende na presença do Senhor. Ninguém pode parar uma igreja que ora, que adora, a não ser o próprio Deus. Eu quero te convidar nesta noite a se alinhar. Feche seus olhos. Comece aí a orar e se alinhar. Alinhar a tua casa. Eu não sei o que é a tua casa, a tua família. Eu não sei. Eu só sei que feliz somos nós que o Senhor, Ele cuida da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Vamos nos alinhar. O Senhor é a nossa bandeira, é o Jeová Nissi. Ele é o nosso escudo protetor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu gostaria que você nesse momento ficasse de pé. Mas eu quero que você fique de pé na liberdade espiritual. Esquece aqui, esquece altar, esquece que nós que estamos aqui. Eu quero que você olhe para você, para dentro de você, para a sua casa, para a sua família, para a nossa nação.
Eu quero que você, nesta hora, seja a boca de Deus, querido. Porque muitas vezes você bate na porta do Senhor pedindo socorro, auxílio, pedindo um favor do Senhor. Então eu quero que você comece já pedindo um favor do Senhor para a sua casa. Feche os seus olhos, porque não é possível que nós não tenhamos algo para dizer da nossa casa, da nossa família, do seu casamento, do seu relacionamento, no seu trabalho. Eu não sei, alguma coisa você tem para colocar diante do Senhor, colocando a sua vida e dizer: Senhor, eu preciso mudar em tal coisa. Porque agora nós estamos como igreja que vamos clamar. Nós estamos como igreja que vamos nos arrepender. Nós estamos como igreja que vai falar e o céu vai responder. Porque nós não vamos calar para que o inferno grite e tampe aquilo que nós vamos fazer aqui nesta hora. Amém, queridos? Cadê o povo de Deus aqui? Aleluia. Você pode começar a dar um aleluia, um glória a Deus. Isso, vai falando, vai dando glória a Deus, aleluia. Eu quero que você manifeste dessa forma. Vai falando aí, ó, alto. Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu estou aqui. Eu quero que a sua voz se misture com aquele que está do seu lado. Abra a sua boca e comece a misturar a sua voz. Misture isso. Oh, aleluia. Começa a misturar a sua voz com a do teu irmão que está do teu lado, da tua irmã. Eu não estou ouvindo a voz da igreja. Isso. Agora o povo começa a orar, Senhor. Isso, começa a falar. Abre a sua boca, é hora de você colocar e pedir. Oh, aleluia. Isso, aleluia. Começa a falar, queridos. O Senhor está levantando os profetas. Eu não estou ouvindo a voz, Senhor, da tua igreja. Eu quero que você comece a falar. Assim como você fosse pedir um favor para você, nós vamos pedir pela nossa casa, pela nossa família. Nós vamos pedir pelos governos, nós vamos pedir pelas famílias e nós vamos pedir pela igreja. Mas antes de começar a orar, apóstolo, eu quero ouvir a voz da igreja. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, começa a chamar o nome do Senhor aí no seu lugar. O mover profético está acontecendo aqui neste lugar. Ora balabaxara labassurere. Ori canta labachara labassas. Ora balabaxures talas. Oh, cadê a voz deste povo? Abre a sua boca e comece a falar. Não olhe para nós. O Senhor quer ouvir o clamor de um povo. Ori balabaxuri ande canta lá. Enquanto você não abrir a sua boca, e o meu povo que se chama pelo meu nome, eu vou falar de novo. E o meu povo que se chama pelo meu nome, isso, começa a chamar. Se humilhar, começa a se humilhar agora. Oh, começa a se humilhar. Esse é o mover profético. Aí, cadê o povo? O povo que se humilhar. Se o povo se humilhar, isso mesmo, se humilhe. Esse é o mover profético da igreja. Esse é o mover profético da igreja. Senhor, eu digo para vocês, há uma promessa do Senhor sobre a nossa nação. A palavra do Senhor veio a Abraão. Lá atrás, o Senhor chegou para Abraão e disse assim: eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Lá atrás, se eu não me engano, em 1947, o Brasil deu o voto de Minerva, que criou o Estado de Israel. Então, existe uma promessa do Senhor sobre a nossa nação. Como nós temos essa promessa, nós só falta uma coisa, Senhor. Nós queremos rasgar o nosso coração diante de Ti. Nós queremos nos humilhar diante de Ti, Senhor.
nós queremos declarar que te amamos, Senhor, com todas as nossas forças, Pai. Que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus da nossa nação. Pai querido, em nome de Jesus, nesta hora, nós colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso coração rasgado e humilhado diante da Tua presença. E queremos, Pai, depois de termos os nossos corações, Senhor, nos humilhando diante da Tua presença, colocar, Senhor, todos os governantes dessa nação diante de Ti. Porque todo governo, Senhor, humano foi instituído por Ti. E nós sabemos, Pai, que nessa promessa que tem sobre a nossa nação, ela vai se cumprir. E poderemos dizer, feliz a nação, feliz o Brasil, cujo Deus é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor Deus eterno, Pai, apresenta, Deus, cada família, Aleluia. Pai, aqui representada, Deus, nessa noite, Pai. Que o Senhor, Deus, possa descer sobre essa igreja, Pai. Nesse momento, Deus, restaurando, Pai, casas, famílias, ó Pai, aqui representada, Deus. E aqueles que estão, Pai, nos acompanhando através da live, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus, curar, libertar, aqui, Pai, restaurar, Senhor, em o nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, ó Pai, nessa noite, Senhor, restaura, Pai, famílias, Pai, restaura casamento, ó Pai, restaura, Pai, relação, Pai, de filhos e pais, Deus, ó Senhor, que a tua paz, Deus, reine em cada lar, reine em cada família. Reine em cada lugar, Pai. Se você Nessa fala em nação, mistério, Deus. continua a falar. Pai, nós te Fala louvamos, em Deus. mistério, E fala nós em te línguas. adoramos, Pai. Nós te Porque adoramos, sabemos, Senhor. Pai, que Aleluia. somos totalmente, Deus, dependente de Ti, Pai. Pois sem Ti nada podemos fazer, Pai. Sem Ti nada somos, Deus. Ó, Senhor, nós te glorificamos e te louvamos, porque todo tempo, Pai, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura de geração em Continua geração. adorando, queridos. Oh, aleluia. Continua adorando. Continua. Cadê a voz do povo de Deus? Cadê a voz? Cadê a voz? Ore balaba sereba sere. Ore canta lavaste. Ore canta lavashure. Ore balaba shara lavasai. Ao mover do Espírito Santo neste lugar. Ao mover do Espírito Santo neste lugar. Oh, xarabassara lavassuries. Senhor, eu quero colocar a tua igreja diante de Ti. A tua igreja, sara esta nação. Sara a tua igreja, Senhor. Que sejamos, Pai, profeticamente um povo, Senhor, que clama pelo Teu nome, que acha e ouça a resposta que venha do céu. Cura, Senhor, as feridas da tua igreja, Senhor. Cura as feridas da tua igreja espalhadas pelo mundo, Pai. Mas eu quero colocar as igrejas brasileiras diante de Ti, Senhor. Que haja um avivamento, Senhor, sobre nós. Que o Teu povo venha clamar e se humilhar. Oh, queridos, não pare. Porque no céu nós não vamos parar. Eu estou te convidando, igreja. Eu estou te convidando, igreja. Eu estou te convidando. O Senhor está te chamando, igreja. Estenda a tua mão pro alto e começa a declarar sobre a tua casa, igreja. Começa a declarar sobre a sua casa, sobre a sua família. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa o Espírito Santo mover em você. Oh, rabalabachara, sara essa nação. Oh, recanta labachúrias. Aviva essa nação. Oh, glórias. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Eu quero pedir aqui para a bispa, as pastoras subirem aqui. Quando a igreja ora, o céu ouve. Cadê os Pedro da igreja?
Cadê os João da igreja? Cadê os discípulos da igreja? Então vamos declarar. Pedro, o que você está fazendo aí? Ô Pedro. Pedro, quem é que te colocou aí? Será que eles não sabem do poder que teu Deus tem? Será que eles não sabem que Ele é capaz para salvar um fiel? Mas pode dormir tranquilo, e a igreja aqui já Cadê se o povo apostólico aí? moveu. Enquanto você tá aí dentro, aqui fora a igreja clama a Deus. E quando a igreja ora, Deus faz o extraordinário. E quando a igreja canta, o cadeado do diabo é quebrado. A igreja vai orar, a igreja vai orar e a corrente vai quebrar. Quando a igreja ora, algo tem que acontecer. Nunca vi igreja orar e Deus não responder. A igreja vai orar e a cadeia vai abrir. A igreja vai orar e as correntes vai quebrar. Quando a igreja ora, algo tem que acontecer. Nunca vi igreja orar e Deus não responder. A igreja vai orar. A igreja vai orar. Quando a igreja ora, o céu se abre. E aí? Quando a igreja canta, Deus se levanta. A igreja vai orar e a igreja vai orar e a corrente vai quebrar. Quando a igreja ora, algo tem que acontecer. Assim, ó, nunca vamos lá. vi igreja orar e Deus não responder. Assim, a igreja vai orar. Põe a mão pro céu. A igreja vai orar e a corrente vai quebrar. Ato profético. Quando a igreja ora, algo tem que acontecer. Nunca vi a igreja orar e Deus Mais uma não vez, responder. vamos lá. A igreja vai orar e a cadeia vai abrir. A igreja vai orar e a corrente vai quebrar. Quando a igreja ora, algo tem que acontecer. Nunca vi igreja orar e Deus não responder. A igreja vai orar e a cadeia vai abrir. A igreja vai orar e a corrente vai quebrar. Quando a igreja ora, algo tem que acontecer. Nunca vi igreja orar e Deus não responder. A igreja vai orar. A igreja vai orar. A igreja vai orar. A igreja vai orar. Eu acho que essa igreja já está merecendo uma Fender. Amém. Então, já estamos tendo ali. O altar hoje está recheado, assim, está cheio da unção, não é? E interessante que se eu conversar aqui com todos, a gente vai olhar, eu acho que todos aqui vão ser unânimes comigo, o seguinte, daqui de cima nós começamos a ver já alguns profetas mulheres e profetas homens, viu? Tá? Para o reino de Deus. Então, continue firme, continue orando, amém? Vamos levantar nossas mãos, que o grande amor de Deus, a graça e a glória revelada em Jesus Cristo, o seu único Filho, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes hoje e para todos sempre. E nós dizemos: Amém!